Gente, conforme combinado, a gente vai gravar aqui bem rapidinho o Império Napoleônico. É interessante que o Napoleão pediu para ser chamado de imperador, porque faz alusão ao Império Romano. Ele queria um título, né, tão grande quanto os seus objetivos. Ele almejava levar as ideias, né, liberais da Revolução Francesa para muitos locais. Embora o Napoleão represente a maioria da classe girondina, ele vai agradar também os jacobinos, tá bom? Tomou muitas medidas importantes para isso. Então, vamos lá. O conteúdo anterior da nossa aula era o conteúdo pós-Revolução Francesa, tá? Era o conteúdo pós-Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela chega ao fim quando Napoleão chega ao poder. Foram 10 anos e não se chegava a um acordo de qual seria a melhor forma de governar a França. A França não conseguia sair do caos interno e fora, né, os combates externos, onde Napoleão, por exemplo, esteve à frente, né, também ascendeu da classe um pouco baixa. Napoleão não era tão rico assim, o pai já era general, mas ele usou muito essa ideia de chegar a nomear pessoas para o exército que não precisasse estar ali compondo a nobreza e etc, tá? Eles quebram o antigo regime, né? O Napoleão também prossegue com essa ideia de quebrar os privilégios, né, do clero e da nobreza, embora ele vá ter uma boa parte ali deles apoiando esse governo, da forma também que ele chega, porque vai representar, querendo ou não, ainda uma boa parte dessas pessoas ainda vão se beneficiar com algumas medidas dele. Mas é interessante confirmar que houve sim a quebra de regime, tá bom? Então, quem é Napoleão Bonaparte, tá? Nasceu na ilha de Córcegas, nem francês ele era, né? Mas era domínio da França. Governou a França de 1799 a 1815. Além de ter sido um grande general, conquistava com lealdade seus soldados, com promessas de glória e riqueza, né? Napoleão, durante a Revolução Francesa, já houve a invasão, né, de alguns locais. Napoleão, já no finalzinho da Revolução Francesa, chega ao Egito. Dizem que Napoleão trouxe muitas múmias com ouro, etc., para a França, pelo menos é o que se fala, tem essas mitologias, que Napoleão trouxe muitas dessas riquezas, prometia ouro, né, para o seu exército, etc. O governo de Napoleão é dividido em 3 fases: o consulado, o império e o governo dos 100 dias. Então, como foi isso? O livro, por favor, didático, ele tem que estar aberto na página 118, a gente finalizou exatamente aí na aula da semana passada. E aí nós já temos ali um mapa na página 118 que representa quais foram as conquistas, né, daquele período da Revolução Francesa, quais são os embates. Por exemplo, a leitura do mapa que tem na página 118 ela é muito importante. Ela inicia lá com a França, o que está um pouco de vermelho, o mapa da página 118 representa ali a França em 1789, a primeira leitura do mapa. As conquistas das convenções em 1792, onde foram levadas essas ideias, né, já da Revolução, da Convenção. Anexada ao Império, já está aquele mapa listrado aí de laranja com vermelho. Países e estados dominados por Napoleão, é o que está de amarelo. Para quem não sabe, Napoleão mudou, inclusive, o rei. Ele depois, o rei da Espanha, colocou o irmão dele, né, José Bonifácio, no poder. Tá? Que mais? Estados independentes, aliados de Napoleão, tá? Ali tem uma leitura de mapa, a gente vai ter um mapa parecido com esse aqui. Então, vamos ver o que o Napoleão fez para a gente não se estender muito, conforme eu prometi para vocês nessa questão do tempo, tá? Desta forma, no fim da Revolução Francesa, a burguesia desejava o fim das tensões provocadas pelos jacobinos. Nós vimos na nossa aula da semana passada que ficou, depois de proclamada, né, a República, que começou como República Girondina, depois começou a ter influência dos jacobinos, a gente percebeu o seguinte, que toda vez que os girondinos ascendiam ao poder, a população do terceiro estado, que foi dividido durante a Revolução Francesa, a população, a camada mais popular, não gostava porque eles não se sentiam representados por esses girondinos. Então, é a segunda vez que eles ascendem ao poder e eles voltam a tomar algumas medidas que vão excluir essa camada popular, a camada média da participação política, por exemplo, com o retorno do voto censitário. Então, dessa forma, o Napoleão, representando os jacobinos, né, os girondinos tentaram trazer Napoleão, já que ele era bem quisto pelos jacobinos e pelos girondinos, para dirigir a França, já que ele era um general que representava aqueles combates, né, que representava muito bem a população francesa, a forma como a França lidava com os adversários, etc. Então, como era uma pessoa bem vista pelos dois partidos, os girondinos resolveram chamar, né, o Napoleão
para resolver esses conflitos entre girondinos e jacobinos, sabendo que o Napoleão iria apoiar a maioria das medidas em favor dos burgueses. Então, o que vai acontecer? O Napoleão aceita, né? Dessa forma, foi apoiada a tomada de poder por Napoleão Bonaparte, no golpe do 18 de Brumário, iniciou o consulado que durou de 1799 a 1804. O Napoleão ele fecha a tal da Assembleia, que representava um parlamento. Agora, quem governa a França só é ele e mais dois, tá? Napoleão se tornou o primeiro cônsul, instituindo uma série de medidas na França, como a censura à imprensa, a criação do Banco da França, estreitando as relações com a Igreja Católica, entre outras. Bem, como a Revolução ela assustou muito a Igreja, Napoleão faz um acordo lá com o Papa, ele aceita que o Papa nomeie, né, as pessoas da Igreja, etc., mas vai ficar tudo ali com a ideia de que a França segue um Estado laico, e não, a França não é católica, ele faz o retorno da amizade com o clero. Isso ele vai ganhando muito apoio, tá? Que mais? Ele instituiu muitas medidas em favor dos girondinos, ele industrializou a França com essa questão de criar um banco para financiar a manufatura. Por outro lado, é interessante a gente deixar claro que ficou proibido greves, ficou proibida qualquer dessas manifestações, qualquer ideia de socialismo, já que já se conhecia naquela época, tá bom? Ou seja, era parecido com o que estava acontecendo na Inglaterra, tá? O que tinha acontecido na Inglaterra. Vamos ter ali um governo mais voltado para a elite, tá bom? Então, nesse cargo de primeiro cônsul, ele poderia comandar o exército, né? Ele tomava conta da política externa, propunha leis, nomeava as autoridades, tá bom? Ele reorganizou a economia e a sociedade francesa, né? Principalmente com a criação desse banco, tá bom? A gente falou durante a aula, ele fez muitas obras públicas para empregar a população. Há quem diga que ele fez uma espécie de reforma agrária. Então, nós temos aí uma ideia de agradar gregos e troianos, ou seja, a elite e as camadas populares, mas não esquecendo que a maioria dessas medidas é a consolidação da burguesia, da alta burguesia no poder, tá bom? O governo de Napoleão sem sombra de dúvida, surgiu de um acordo da burguesia com Napoleão Bonaparte, tá? E o que mais? Nós temos ainda, livro didático, página 118, eu já pedi para colocar coraçãozinho aí, no segundo, no terceiro e no quarto parágrafo, tá bom? Só que aí o Napoleão começa a tomar algumas medidas, né? Não adianta. O Napoleão, ele veio para acabar com essas tensões, mas ele acaba acumulando mais poder do que até o próprio rei anterior, a Revolução Francesa, acumulava, tá? O Napoleão vai levar essas ideias para outros locais da Europa e, com isso, ele vai acumulando mais poder do que os próprios reis anteriores da Revolução Francesa tinham. Que mais nós temos aqui? O Napoleão criou um código civil, né, que consolidava a igualdade de direitos, etc., entre os civis, tá bom? Ele criou o Código Civil Napoleônico, que permitiu o casamento civil, respeito à propriedade privada, a liberdade, direito à liberdade, igualdade a todos perante a lei. O que eu estou lendo aqui está na nossa página 118. Essas reformas propostas por Napoleão interessavam particularmente a burguesia francesa, tá? Só que aí o Napoleão, já que fez amizade aí com a igreja, né, com o clero, agradou a burguesia, as primeiras medidas agradavam também as classes populares, ele aproveitou isso para pedir e instituir uma ideia de plebiscito, ou seja, uma consulta à população para votar numa mudança de regime onde ele seria um cônsul único, ele basicamente lhe dava todos os poderes, né, da França. Então Napoleão acabava se tornando ali na verdade, era uma proposta de restabelecer a monarquia, onde o nome de Napoleão não seria especificamente um rei, um monarca, ele seria um imperador, porque a ideia de um imperador é realmente expansionista, ele quer levar isso além. As ideias de Napoleão, ninguém sabe até onde ele iria, né, se ele continuasse no poder, se a França toda não estaria sobre as rédeas de Napoleão Bonaparte. Então, é bom deixar isso bem claro, tá? Através de um plebiscito, Napoleão se tornou imperador da França sob o título de Napoleão I. E aí, você está na página 118, mais uma vez, tá? O império durou de 1804 a 1815. Napoleão ofereceu títulos de nobreza a membros de sua família. Além disso, consolidou a conquista de grande parte da Europa, paralelamente. Levantou monumentos de exaltação, como o Arco do Triunfo em Paris. Para quem já viu o Arco do Triunfo em Sobral, é basicamente parecido com isso ali, só que bem 50 vezes maior, vamos dizer assim, né? Exageradamente, mas para trazer para vocês uma ideia
do tamanho, né, do Arco do Triunfo e o que ela representava para a França naquele momento, né, os triunfos derrotados e chegados por Napoleão, etc. A Inglaterra, temendo sua supremacia francesa, se opôs ao domínio napoleônico. Em contrapartida, a França invadiu a Inglaterra em 1805, na chamada Batalha de Trafalgar. O Napoleão, ele vai querer industrializar a França. E quando eu falo industrialização, eu estou dizendo para você que a gente vai retornar aos conteúdos anteriores. Qual foi o país que se tornou a primeira economia? Qual foi o país que se tornou a líder da Revolução Industrial? É claro que a Inglaterra, né, ela vai ver ali nessas ideias de Napoleão um pouco de, como é que se diz? Ela vai olhar assim meio que, meu Deus, o que esse cara pretende e tal, onde é que ele quer chegar. E aí vai ser o primeiro país que vai deixar o Napoleão um pouco desapontado com o seu poderio, porque ele não tem como desafiar a Inglaterra, a não ser pelos altos mares, pelos mares, e a Inglaterra tem uma frota marítima enorme, muito bem preparada, etc. E aí as primeiras derrotas de Napoleão, das 10 de Napoleão, ele vai ter em relação à Inglaterra. E já que ele não podia derrotar a Inglaterra militarmente, ele resolve partir para o lado, né, econômico. Ele proíbe a Europa toda de comercializar com a Inglaterra, ou seja, de comprar seus produtos ou de fornecer matéria-prima. Mas, para isso, ele deveria, pelo menos, ter uma indústria que desse conta da demanda, do que a Inglaterra deixaria de vender. É claro que ele quer destruir a Inglaterra, ele não está nem aí se vão ficar sem comprar. Mas ele tinha, pelo menos, que ofertar a demanda para isso, e a França não consegue abastecer a Europa toda, tá? E aí, através de uma medida que vai ser o bloqueio continental, que isso vai influir, inclusive, na história do Brasil, né? Através do bloqueio continental, que a família real de portuguesa foge para o Brasil, é o único rei da Europa que vem conhecer as terras, né, da América, uma medida aqui de Dona Maria Louca, de dizer, Dom João, vamos embora, né, deixar a Inglaterra protegendo a gente, porque a Inglaterra tinha altos acordos econômicos com Portugal. Então, a proposta dos portugueses, né, ainda também pressionados pela Inglaterra, é de vir para a sua maior colônia e ficar até que se acalmem essas tensões, essas guerras napoleônicas, tá? Com a marinha inglesa era superior à francesa, Napoleão foi derrotado. Conformado, decretou o chamado bloqueio continental. Esse bloqueio continental é a proibição de que a Europa compre produtos ingleses, né? Então, ele vai dizer que não é para que nenhuma outra nação aqui desse mapa da Europa se abasteça de algum produto da Inglaterra. Claro que no início todo mundo com medo, né? Senão sofreria invasão, a punição era sofrer invasão do exército napoleônico. A início, foi um sucesso, todo mundo tinha medo do exército de Napoleão, etc. O cara tinha entrado em guerras militares, assim, que trouxe muito triunfo, trouxe muita riqueza para a França, né? Essa conquista do Egito e etc. Ele trouxe muita riqueza. Então, muita gente tinha medo do que tinha nesse exército, qual armamento que Napoleão usava, etc. Então, diante dessa situação, alguns países, a início, eles vão ter medo e vão evitar comprar da Inglaterra. Só que a França deveria ter como suprir essa falta desse produto. A França deveria abastecer todo esse local que a Inglaterra não abasteceria mais. E aí vão começar os primeiros embates, porque alguns países vão dizer que sim e vão continuar comprando escondidas da Inglaterra. É o caso de Portugal, né? De outros países também, mas é o mais comentado. Então, o que vai acontecer? O Napoleão, em 1806, ao declarar o bloqueio continental, ele percebe que alguns países futuramente vão continuar comprando e ele vai levar a sua retaliação, né? Um deles é a própria questão de invadir a Rússia, onde começa o início do fim do seu império, tá? O bloqueio continental foi declarava que todos os países europeus deveriam fechar os portos para os produtos da Inglaterra. O objetivo era enfraquecer a economia da Inglaterra em processo de crescimento devido à Revolução Industrial. Com a economia enfraquecida, Napoleão calculava subjugá-la. Portugal, por ser um antigo aliado da Inglaterra, desobedeceu ao bloqueio. Napoleão logo acionou as tropas para invadir o reino português. Temendo a perda do seu poder, o rei de Portugal, Dom João VI, fugiu com aproximadamente 15 mil componentes da família real da família real portuguesa vindo para o Brasil. Esse fato é conhecido como fuga da família real portuguesa e foi um dos fatores que possibilitou a independência do Brasil. Para quem não sabe, isso aí marca o início do processo de independência do Brasil.
Por quê? Porque quando o Dom João vem com toda a corte para cá, ele vai dar uma certa estrutura ao Brasil, capaz futuramente de trazer essa independência do Brasil com relação ao próprio reino de Portugal. Porque ele vem para o Brasil em 1808, mas ele retorna em 1821, tá, para Portugal, deixando aqui seu filho Pedro, Pedro de Alcântara, para quem assistiu a novela Novo Mundo. Vocês viram aí, tiveram uma ideia. Tem muita ficção na novela, mas tem muita coisa que foi verdade, tá? Este fato é conhecido como como a fuga da família real. Foi um dos fatores que possibilitou a independência do Brasil em 1822, tá? Em 1821, o Dom João retorna, e em 1822 o filho dele rompe os laços, né, com Portugal. E aí a França e suas possessões diretas, vejam aí onde é que Napoleão já tinha levado suas ideias, onde é que ele já tem várias possessões, seguindo consolidando o poder da burguesia, são ideias liberais, não esqueçam disso para nível Enem, tá? E aí na terceira fase do Império, vamos lá, a Rússia também desafiou o poder de Napoleão, desobedecendo o bloqueio, foi invadida pelas tropas napoleônicas na chamada Campanha da Rússia. E é bem interessante, porque a gente vai lembrar da campanha também dos nazistas, né, do Hitler. Lá no terceiro ano vocês vão estudar muito isso. O que vai acontecer? A Rússia, há muito tempo, há quem diga, praticava, em períodos de guerra, uma tática chamada terra arrasada. Como a maioria das cidades são um pouco afastadas umas das outras, quando o exército napoleão se aproximou, eles começaram a queimar tudo para que o exército de Napoleão não pudesse se abastecer. E nessa época nem avião tinha, né, para poder jogar lá alguma coisa, algum mantimento. Eu digo avião direcionamente avião de guerra, né, que abastecesse os exércitos e etc. E aí o Napoleão entrou nessa empreitada, chegou lá com 600 mil homens, há quem diga que voltou com menos de 100 mil, há quem diga que voltou com menos de 40 mil, porque ele viu que não tinha mais como se alimentar, e muita gente morreu lá por falta de alimento, etc., isso devido a essa tática da terra arrasada que os russos praticavam. Tá? As tropas napoleônicas foram surpreendidas pelo inverno russo e pela estratégia da terra arrasada, que deixou as tropas sem água e sem mantimento. Isso está na página 119, a desastrosa campanha da Rússia. Façam a leitura desse texto, tá? Destaque o coraçãozinho no primeiro e no segundo parágrafo do item, a desastrosa campanha da Rússia, na página 119, não esqueçam disso, tá? Eu só queria pautar aqui algumas medidas também do Napoleão Bonaparte durante esse período que ele chegou ao poder, tá? Isso na primeira fase ainda. Ele restabeleceu a escravidão nas colônias, ou seja, eram medidas dos girondinos. Reforma educacional, ele tinha rompido lá com a igreja, mas ele vai fazer uma reforma educacional e muitas obras públicas, ele vai restituir uma ideia de educação, embora a igreja participe em boa parte, né, mas ele vai tentar já trazer essa ideia mais de um Estado laico, né, mas mesmo assim, uma parte dos jesuítas, uma parte desse povo da igreja ainda vai ter o domínio de estar à frente, né, da educação, tá? Um acordo com o Papa, né, fazer as nomeações da igreja, mas o Estado continua laico, seguindo as ideias da Revolução Francesa, tá bom? E aí, isso marca, né, a questão da consolidação da burguesia no poder. E aí, em 1808, ele vai se autocoroar, ele convida o Papa, mas ele tira a coroa do Papa, o Papa estava com a coroa na mão para colocar na cabeça de Napoleão. Há quem diga que o Napoleão tirou a própria coroa do Papa e, né, se auto-coroou. Isso faz com que o Papa saia de lá excomungando Napoleão Bonaparte, dizendo que tinham que dar um jeito. E aí os exércitos das outras nações vão começar a se unir em coligações e tentar invadir a França para restabelecer a monarquia para a família dos Bourbons, né? A família lá ainda aquela antiga instituição, aquela antiga família, né, que foi tirada do poder, tá? Foram criados exércitos e etc., mas isso só vai ser possível após essa terceira fase do Império aqui, onde Napoleão perde na primeira batalha para a Rússia. Já que Napoleão tinha perdido para a Inglaterra, isso é interessante que vai se repetir com o Hitler também. O Hitler também perde uma batalha para a Inglaterra e depois perde uma batalha para a Rússia. Aí todo mundo vai começar a ver que eles não são esse bicho-papão todo. Isso acontece também com Napoleão Bonaparte, tá? Isso fez com que Napoleão sofresse uma grande derrota, tendo seu exército reduzido a 2% do continente total. Essa derrota, aliada a outros conflitos, acabou levando Napoleão a abdicar o trono em 1804, através do Tratado de Fontainebleau.
Napoleão foi, então, exilado na ilha de Elba. Olha, essas coligações, elas existiram várias, né? Dizem que foi a sexta coligação que conseguiu invadir a França e tirar Napoleão do poder, mas como Napoleão tinha título de imperador, não era bonito que você desse uma morte a ele, etc. Então, exilaram ele na ilha de Elba com uma pensão muito grande, paga pelo banco francês, né, com a moeda franco, tudo isso instituído e criado por Napoleão Bonaparte. Então, ele tem uma pensão e ainda tem um pequeno exército ali de 100 homens, né, para que ele termine sua vida, pelo menos sendo uma espécie de imperador na ilha de Elba já, como se fosse uma espécie de prêmio de consolação por tudo que Napoleão tinha feito pela França, tá? Só que ao restabelecer a monarquia, né, com os antigos familiares do rei Luís XVI, esse novo rei que ascendeu ao poder, ele não tinha tanta popularidade como Napoleão Bonaparte, né? As medidas foram restabelecendo muito mais os girondinos ao poder, deixando as camadas mais uma vez desprivilegiadas e sem ter uma monarquia que tivesse uma representação popular como Napoleão pelo menos a tinha, tá? O que vai acontecer? O Napoleão consegue apoio, né, de uma parte do seu exército de fazer uma espécie de acordo com os generais que ainda tinham algum prestígio, e aí Napoleão resolve retornar à França e tentar governar a França de novo da mesma forma. Napoleão, em 1815, conseguiu fugir da ilha de Elba com uma forte base aliada, conseguiu retomar o poder na França, porém o seu último governo durou apenas 100 dias, tendo sido derrotado por ingleses e prussianos na chamada Batalha de Waterloo. Napoleão, então, foi exilado mais longe da França dessa vez, na ilha de Santa Helena, em 1821, onde chegou lá a falecer, tá? Dessa vez não deram tanto prestígio a ele, não. Colocaram ele mais longe da França e aí ele estava como uma espécie de prisioneiro muito bem vigiado. Para quem não sabe, aqui no Brasil vai ter em 1817 a Revolução Pernambucana, onde já se trazia essas ideias do iluminismo, já se trazia as ideias da Revolução Francesa, e aqui foi colocado na mentalidade dos revoltosos de 1817 em Pernambuco, de pegar o Napoleão na ilha de Santa Helena e trazer para o Brasil para criar uma espécie de França revolucionária aqui no Nordeste do Brasil, tá? Congresso de Viena. Gente, se o Napoleão Bonaparte foi retirado do poder, então restava as monarquias se reunirem para decidir o que seria feito com as possessões, né, que o Napoleão tinha tomado dos outros reis. O que vai acontecer? Após o fim do Império Napoleônico, os países vencedores se reuniram no Congresso de Viena, na Áustria. Na página, por favor, não esqueçam, bloqueio continental 119 lá em cima, coraçãozinho, prova na nossa prova, tá? É a questão que eu vou colocar na prova. E aqui na página 120, a queda de Napoleão, vai tratar exatamente do que a gente já falou, e eu peço destaque na página 121 do Congresso de Viena. O segundo parágrafo do item começa assim, ó, olha só, vou ler o parágrafo para vocês. O Congresso tinha como objetivo restabelecer, segundo parágrafo, página 121 do item Congresso de Viena. O Congresso tinha como objetivo restabelecer as bases políticas do antigo regime na Europa, restaurar as monarquias destruídas por Napoleão e definir os parâmetros para uma política internacional que garantisse a paz duradoura no continente. Napoleão tinha invadido vários locais, então tinha que devolver as terras de quem ele tinha tomado, tinha que entregar para quem era de direito. E nessa, o nosso rei, Dom João, que vai estar aqui no Brasil, ele vai ser praticamente obrigado a mudar o status do Brasil. Olha só. Eles quiseram, através do Congresso de Viena, redesenhar o mapa da Europa e devolver os territórios, né, dominados por Napoleão às suas antigas monarquias. Então, cadê o rei do Brasil? Não, está fugido, e quem ficou tomando de conta do Brasil foi o exército, uma parte do exército inglês, né, e uma espécie de congresso que tinha ficado lá para decidir o futuro, e uma espécie de corte, perdão, que recebiam as ordens de Dom João aqui no Brasil. E aí Dom João vai começar a ser pressionado a retornar pelo Congresso de Viena. E aí disseram também que nenhum rei pode tomar uma decisão se estiver fora do seu território. Essa medida era exatamente para forçar um retorno de Dom João VI. E o Dom João VI, que tinha acabado de chegar no Brasil, estava basicamente com 7 anos, 8 anos que tinha chegado no Brasil, em 1808,
9 anos, né? 9, 8 anos. O Dom João VI, ele vai começar a tomar uma medida que vai mudar muito a história do Brasil. Ele vai levar o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves, ou seja, o Brasil deixa de ser colônia e isso vai revoltar as cortes, porque os impostos que antes iam do Brasil para Portugal, desde quando a família real chegou, vinha de Portugal para o Brasil, ficavam aqui. E quando a família real veio, ele trouxe toda a estrutura, livros, né, para abrir a biblioteca, etc. Mudaram, assim, a rotina do Rio de Janeiro, tudo para ser embelezado para que fosse, para que a corte se sentisse à vontade tal qual era na Europa. E aí o Brasil ascende à condição de Reino Unido, o Rio de Janeiro chega ao status de capital, houve festa na capital do Reino Unido de Portugal e Algarves, o Brasil, isso é um marco, tá, na história do Brasil. Então, isso, na página 121, tem aí um mapa, né, no governo dos 100 anos, o Congresso de Viena teve que ser parado, não é que chamaram todo mundo na mesma hora, mas uma só pessoa começava a chamar todo mundo e redesenhar e devolver, né, as possessões que Napoleão tinha tomado, o rei da Prússia, se não estiver enganada. E aí tem uma charge lá com o mapa de Napoleão, o filho dele pedindo uma parte, etc. E aí vem o último conteúdo, que é a Santa Aliança, né, que era uma forma de você fazer um acordo para se cumprisse tudo que o Congresso de Viena fizesse. Mas na Santa Aliança nós temos algumas características, já na página 122, né? O princípio da legitimidade, né, para determinar que as dinastias reinantes do período pré-revolucionário deveriam voltar dos seus tronos e os territórios perdidos depois de 1789, era garantindo o retorno às possessões e etc. às famílias. Inclusive, o rei José Bonaparte foi deposto, devolveram lá, então, o poder ao rei Fernando VII, se não estiver enganado, é esse o rei que está no poder, na Espanha, tá? E nós temos o que mais aí? O princípio do equilíbrio de poder propõe às potências vencedoras, Áustria, Prússia, Rússia e Grã-Bretanha, que teriam o direito de obter novas possessões fora da Europa para manter aquelas que já controlassem, como recompensa pela participação na luta, né, contra o imperador. Eles teriam um acordo aí, já que foram eles que conseguiram derrotar, que algumas terras seriam colonizadas por eles, tá? E o último parágrafo da página 122 termina assim, esse conteúdo. Ainda em 1815, a Rússia, Prússia, Áustria reuniram-se na Santa Aliança, um pacto político-militar que tinha por objetivo garantir o cumprimento de medidas aprovadas no Congresso de Viena. A Santa Aliança dedicou-se principalmente a combater as revoltas liberais, olha só, na Europa e preservar o sistema colonial, procurando restabelecer as autoridades espanholas nas colônias americanas. Eles ficaram com medo que durante esse período, por exemplo, aqui no Brasil, devido à Revolução Francesa, a Conjuração Baiana e a Mineira vão levar a população a tentar fazer a mesma coisa, derrubar a monarquia. E também aconteceu em todas as colônias da Espanha, tá? Vamos lá. Contudo, a tentativa de reforçar o domínio colonial das duas metrópoles acabou por estimular movimentos de emancipação. O caráter conservador do pacto selado pelos reinos absolutistas contribuiu para que a Grã-Bretanha, interessada no comércio com as jovens colônias americanas, não aderisse à Santa Aliança, embora apoiasse em muitos momentos. A Inglaterra já tinha a ideia aqui de não apoiar tanto essas ideias conservadoras, porque ela já tinha a ideia de não deixar com que o pacto colonial entre as metrópoles e as colônias prevalecesse para que ela pudesse já vender seus produtos. Então, a gente encerra aqui. Dessa vez, no segundo ano, deixa eu ver o que é que vai ser feito aqui. Eu vou pedir para o segundo ano, não esqueça, responda somente a questão da página 125. Eu vou estar preparando um TD futuramente sobre esse conteúdo, para a gente rever como foi prometido aí com vocês, naquela primeira conversa. Mas hoje é bem pequenininho, você só vai escrever a questão todinha da página 125 do seu caderno e assinalar o item correto. Não fiquem me perguntando se pode só botar o item correto, porque eu não vou aceitar, não vou botar nem a presença. A presença é somente essa. Copie a questão todinha e responda o item correto da página 125, que é a do Enem, lá em cima, tá? O item A, B, C, D e E, e responda corretamente. Beijos e até a próxima semana, tá?